14 erros imperdoáveis que você comete no avião e ninguém te conta. Se tem algo que quase todo mundo faz, mesmo quem já viajou dezenas de vezes, é achar que já sabe exatamente como se comportar dentro de um avião. Mas a verdade é que existem detalhes silenciosos, hábitos aparentemente inofensivos, que podem transformar sua experiência de voo, ou até te colocar em risco sem que você perceba. E hoje você vai descobrir 14 coisas que você nunca deve fazer durante um voo, e principalmente o motivo real por trás de cada uma delas. Nada de mitos, nada de achismos. Apenas segredos que a maioria dos passageiros só aprende depois de passar sufoco. Então já começa assim. Deixa o like, se inscreve no canal, porque aqui você aprende o que ninguém te conta antes de viajar. E antes de começarmos, lembre-se de conferir os produtos recomendados pelo nosso canal. Itens que podem deixar qualquer viagem muito mais prática e confortável. Os links estão na descrição e também no primeiro comentário fixado. Agora sim, ajeite o cinto, coloque o celular no modo avião e vamos para a lista. Número 1. Achar que pode usar qualquer fone de ouvido durante o voo. Muita gente entra no avião, coloca qualquer fone que tiver à mão, às vezes daqueles grandões com cancelamento ativo de ruído, e acha que está tudo certo. Mas aqui vai o primeiro alerta. Nem todo fone é ideal e alguns podem até te colocar em situações complicadas durante o voo. Para começar, alguns fones grandes abafam tanto o som externo que você simplesmente deixa de ouvir avisos importantes da tripulação, especialmente durante turbulência ou procedimentos inesperados. E sim, isso acontece com mais frequência do que você imagina. Já pensou não perceber quando precisa apertar o cinto ou quando o comissário está falando diretamente com você? Outro detalhe que ninguém comenta. Os fones Bluetooth, apesar de permitidos em grande parte das companhias, podem ser restritos em momentos específicos, como na decolagem e aterrissagem. Se a companhia pedir para desligar o Bluetooth e você não ouvir, já viu o problema. E tem mais uma coisa que poucos passageiros sabem. No caso de uma emergência, o som ambiente pode ser essencial para perceber instruções, ruídos diferentes e até sinais da própria aeronave. Estar completamente isolado pode atrasar sua resposta, o que não é nada recomendável. Por isso, a regra é simples. Fones são permitidos, claro. Mas não qualquer fone, o tempo todo como muita gente pensa. Use, mas com consciência. Alterne para ficar atento aos avisos. E, principalmente, nunca embarque acreditando que isolamento total é uma boa ideia durante um voo. Número 2. Beber água direto do banheiro do avião. Se tem um erro que muita gente comete por impulso, principalmente em voos longos, é beber água direto da torneira do banheiro. Parece algo rápido, prático, só um golinho, mas aqui vai a verdade que quase ninguém sabe. A água do banheiro do avião não é própria para consumo. E não é exagero. Os tanques que armazenam essa água passam por longos períodos sem limpeza profunda. Eles ficam em áreas pouco acessíveis, sujeitos a variações extremas de temperatura e, em alguns casos, até acúmulo de sedimentos ao longo do tempo. Essa água serve apenas para lavar as mãos, escovar os dentes, em último caso, e nada mais. Além disso, o sistema de tubulação do avião não é como o de casa ou de um prédio moderno. Ele é compacto, exposto a pressões diferentes e nem sempre livre de pequenas contaminações inevitáveis ao longo dos ciclos de voo. As companhias aéreas tentam reduzir riscos, claro, mas nenhuma delas recomenda beber essa água. A tripulação sabe disso, tanto que, se você pedir água, eles nunca pegam do banheiro. Eles usam garrafas seladas ou reservatórios próprios de bordo, preparados especificamente para consumo. E aqui está o motivo real para evitar. Beber essa água pode te causar mal-estar, irritação estomacal ou até infecções em pessoas mais sensíveis. Não vale a pena correr o risco. Se estiver com sede, peça água aos comissários ou leve sua própria garrafinha, sempre vazia na segurança, claro, para abastecer depois. Número 3. Andar descalço pela cabine. Agora, este aqui é um clássico e um dos hábitos mais mal vistos pelos comissários de bordo no mundo inteiro. Andar descalço dentro do avião. Muita gente faz isso achando que é sinal de conforto, mas na prática é um risco, e um risco que ninguém te explica antes de viajar. Primeiro ponto. A cabine do avião não é tão limpa quanto parece. Mesmo com a equipe de solo fazendo uma higienização rápida entre um voo e outro, o chão acumula de tudo. Restos de comida, sujeira trazida dos aeroportos, líquidos derramados e... sim, às vezes coisas que você realmente não gostaria de pisar. Acredite, muitos passageiros deixam cair café, refrigerante, álcool, cremes, remédios líquidos e nem avisam a tripulação. E tem uma razão ainda mais importante. No banheiro, o líquido no chão nem sempre é água.
Com a turbulência e o movimento normal da aeronave, respingos acontecem, e não é algo que você quer pisar descalço. Além disso, em situações de emergência, você pode precisar se mover rapidamente e estar descalço só atrapalha. Sem proteção, o risco de cortes, escorregões e queimaduras é real. A tripulação sempre recomenda o mesmo: use meias, pantufas de viagem ou sapatos leves. Mas nunca fique completamente descalço. No avião, conforto é importante, claro, mas segurança e higiene sempre vêm primeiro. E esse é um hábito que você deve abandonar de vez. Número 4. Ignorar o aviso de turbulência, achando que é coisa de rotina. A turbulência é tão comum que muitos passageiros simplesmente deixam de levar a sério. A luz do cinto acende, o aviso sonoro toca, e uma parte das pessoas continua mexendo na mala, levantando para ir ao banheiro ou ajeitando coisas no bagageiro como se nada estivesse acontecendo. Esse é o tipo de atitude que parece inocente, mas que carrega um risco real. A verdade é que a maior parte dos ferimentos dentro de um avião acontece justamente durante turbulência, principalmente porque os passageiros ignoram os avisos. E aqui não estamos falando de algo dramático. Qualquer movimento brusco do avião pode jogar você contra o teto, contra o braço da poltrona, ou até fazer objetos soltos voarem pela cabine. Os tripulantes também têm um protocolo. Quando a luz do cinto acende, eles precisam interromper o serviço e se sentar imediatamente. E se até eles, que conhecem os limites da aeronave, se sentam sem questionar, isso já deveria dizer tudo. E o motivo real é este: a turbulência nem sempre é previsível. Muitas vezes, ela acontece em camadas de ar invisíveis, impossíveis de detectar no radar. Por isso, a luz do cinto acende antes de qualquer sacolejo, já como uma medida de proteção. Outro detalhe importante: mesmo que você esteja acostumado a voar, não subestime a força de uma turbulência moderada ou severa. Ela pode virar uma situação séria em segundos. Então, a regra é simples e salva vidas. Sempre mantenha o cinto afivelado enquanto estiver sentado. Respeite imediatamente o aviso de turbulência. Não espere bater forte para acreditar. O avião está preparado para suportar turbulências extremas. Mas você e seu corpo, não. Número 5. Abrir a bagagem no compartimento durante o embarque. Esse aqui é mais comum do que parece, e ao mesmo tempo, um dos comportamentos que mais atrapalham a fluidez do voo. Abrir o compartimento de bagagem logo após guardar a mala, ainda durante o embarque. No momento em que você coloca sua mala no bagageiro, o ideal é finalizar tudo ali. Mas muitos passageiros percebem que esqueceram um casaco, fone de ouvido, carregador, remédio ou qualquer objeto pequeno e resolvem abrir o compartimento de novo, enquanto dezenas de pessoas ainda estão tentando entrar e encontrar seus assentos. Aqui está o motivo real para evitar isso. Afunila completamente o fluxo de embarque. As pessoas atrás de você não conseguem passar, formam fila e atrasam todo o procedimento. Quanto mais o embarque atrasa, maior o estresse e maior o risco de atrasar a própria decolagem. O risco de acidente aumenta muito. Quando o bagageiro está cheio, qualquer movimento brusco pode fazer uma mala pesada cair na cabeça de alguém. E isso acontece com uma frequência assustadora. A tripulação sempre fica em alerta nesses momentos por causa desse risco. É um momento crítico para a tripulação. Comissários precisam conferir cintos, trancar galleys, fechar portas, controlar assentos e verificar segurança. Um passageiro mexendo em bagageiro nessa hora força o tripulante a parar tudo e supervisionar a movimentação. Por protocolo. A solução é simples. Antes de guardar sua mala, separe tudo o que você vai usar no voo na sua mochila ou bolsa pessoal. Assim, você guarda a mala uma única vez e evita desconforto, acidentes e atrasos. E um detalhe importante: se você realmente precisar abrir o bagageiro, espere a aeronave estabilizar ou esteja em um momento seguro e sempre peça ajuda da tripulação. Eles preferem ajudar a evitar acidentes do que lidar com um depois. Número 6. Usar perfume forte antes ou durante o voo. Esse é um daqueles hábitos que muita gente nem percebe que pode ser um problema, mas é um dos que mais gera reclamações silenciosas dentro da cabine. Usar perfume forte durante o voo. O avião é um ambiente fechado, com circulação limitada de ar e com pessoas confinadas por horas no mesmo espaço. Isso significa que qualquer cheiro se intensifica, e muito. O perfume que você achou agradável pode se transformar em algo completamente enjoativo para quem está sentado ao seu lado. E aqui vai o motivo real por trás desse cuidado. Existem passageiros com alergia ou sensibilidade química. Perfumes fortes podem causar dores de cabeça, náuseas, irritação nos olhos, crises de asma e até episódios graves de reação alérgica. Lembre-se, você não sabe quem está sentado perto de você.
O ar da cabine já é naturalmente mais seco. Cheiros fortes tendem a se fixar por mais tempo, criando um ambiente desconfortável, inclusive para a tripulação, que precisa circular por ali constantemente. O espaço é pequeno. Em voos lotados, as pessoas ficam ombro a ombro. Usar perfume vira uma forma involuntária de invadir o espaço olfativo do outro. E tem mais um detalhe. A tripulação costuma orientar discretamente passageiros que exageram no perfume, porque isso pode gerar mal-estar generalizado. Isso significa que não é só questão de etiqueta, é segurança e bem-estar coletivo. A regra é simples e elegante. Prefira não usar perfume antes do voo. Se quiser, opte por fragrâncias leves e discretas. Nunca aplique perfume dentro da cabine. No avião, cheiro neutro sempre vence. Número 7. Deixar dispositivos eletrônicos soltos no assento. Esse é um daqueles detalhes que ninguém te conta, mas que pode causar uma dor de cabeça enorme. Deixar celular, tablet, power bank ou qualquer outro dispositivo eletrônico solto no assento. Aparentemente é algo inofensivo. Você coloca o celular no colo, na lateral da poltrona ou em cima da manta e relaxa. Mas a realidade é que dentro de um avião, principalmente com movimentos constantes, qualquer objeto pequeno pode cair nas frestas do assento. E quando isso acontece, o problema deixa de ser só seu. Aqui está o motivo real. O risco de incêndio é verdadeiro. Se o seu celular cair dentro da estrutura do assento, especialmente em voos com poltronas eletrônicas, ele pode acabar sendo prensado pelo mecanismo. E baterias de lítio comprimidas podem superaquecer, entrar em curto e até pegar fogo. Sim, isso já aconteceu em diversas companhias aéreas, e existe protocolo específico para esse tipo de ocorrência. A tripulação precisa intervir imediatamente. Se você sabe que o celular caiu entre os assentos, nunca tente enfiar a mão lá dentro. Os comissários precisam cuidar disso por segurança. Eles sabem como levantar parcialmente o assento sem danificar o sistema elétrico. Mesmo objetos menores podem causar transtornos. AirPods, cartões, aparelhos pequenos. Tudo isso se perde facilmente. E recuperar esses itens pode atrasar o desembarque inteiro. O simples hábito de deixar tudo bem guardado evita riscos sérios. A regra é clara. Mantenha dispositivos eletrônicos sempre no bolso da poltrona, no bolso da roupa ou segurando com cuidado. Nunca deixe solto no encosto, manta, lateral ou no chão. Numa cabine cheia, o que parece um detalhe vira um problema real e perigoso. Número 8. Comer alimentos com cheiro muito forte na cabine. Esse é um dos comportamentos que mais gera conflito silencioso entre passageiros e que muita gente pratica sem nem perceber o impacto. Trazer e consumir alimentos com cheiro muito forte durante o voo. Cabines de avião são ambientes fechados, pressurizados e com circulação de ar limitada. Isso significa que qualquer cheiro, mesmo um que parece suave no chão do aeroporto, fica extremamente intenso lá dentro. E aqui vai o motivo real para evitar isso. O cheiro se espalha rapidamente pela cabine inteira. Alimentos como sanduíches com cebola, comidas apimentadas, frutos do mar ou lanches quentes com molhos marcantes podem dominar o ambiente em segundos. E lembre-se, ninguém ali escolheu sentir esse cheiro. Enjoos acontecem com facilidade. Em voos, as pessoas já estão mais sensíveis. Falta de ar fresco, movimento constante, ansiedade, estômago vazio ou cheio. Um odor forte pode ser o gatilho perfeito para náuseas e mal-estar em outros passageiros. A tripulação recebe reclamações o tempo todo. E sim, eles podem abordar discretamente o passageiro caso o cheiro esteja incomodando muita gente. Não é comum, mas acontece, principalmente em voos longos. Cheiros ficam presos na cabine. Eles se misturam ao ar por horas, incomodando até pessoas que nem estavam próximas de você. A etiqueta universal do viajante de respeito é simples. Prefira alimentos neutros, frutas, biscoitos, snacks secos. Evite absolutamente comidas quentes, gordurosas ou com odor marcante. Se for comer algo mais forte, faça isso antes do embarque, nunca dentro do avião. Lembre-se, você está compartilhando um espaço muito pequeno com centenas de pessoas. O que você come, todo mundo sente. Número 9. Tocar no carrinho de serviço durante o atendimento. Esse aqui é um dos comportamentos que os comissários mais detestam, e ao mesmo tempo, um dos que mais surpreendem passageiros que não conhecem as regras. Tocar no carrinho de serviço durante o atendimento. Parece algo bobo. O carrinho está perto. Você quer pegar um guardanapo, uma latinha, um chocolate ou até ajudar movimentando o carrinho alguns centímetros. Mas no avião, isso é um erro sério. Aqui está o motivo real. O carrinho é extremamente pesado. Ele não tem nada de frágil. Quando está completamente carregado, pode ultrapassar 80 quilos. Se você mexe nele sem saber,
pode perder o controle, e aí ele simplesmente rola a cabine abaixo, derrubando tudo e ferindo alguém. O carrinho é parte do protocolo de segurança. Durante o serviço, a tripulação segue uma rotina rígida: travar rodas, controlar inclinação, posicionar bandejas e manter tudo seguro. Quando um passageiro toca no carrinho, quebra esse procedimento. Há líquidos quentes em cima, café, chá e sopas fervendo ficam na parte superior. Um toque inesperado pode provocar queimaduras graves. E sim, já houve casos de atendimento médico por isso. A tripulação precisa focar no que está fazendo. Eles observam passageiros, anotam pedidos, controlam o fluxo do corredor, tudo de forma coordenada. Um carrinho sendo puxado ou empurrado por alguém causa confusão e aumenta o risco de acidentes. E ainda tem outro ponto importante. Mexer no carrinho é considerado falta de etiqueta e invasão de espaço de trabalho. A tripulação normalmente precisa pedir para o passageiro não tocar. E isso cria um momento constrangedor que poderia ser evitado. A regra é clara: espere o carrinho chegar até você. Peça o que precisa. Eles vão te servir com prazer. Nunca tente pegar algo sozinho ou mover o carrinho. No avião, segurança sempre vem antes da pressa. Número 10. Apoiar-se no encosto do passageiro da frente ao levantar. Esse é um dos hábitos mais irritantes para quem está sentado na frente. E, ao mesmo tempo, um dos comportamentos mais comuns dentro de um avião: usar o encosto do assento à frente como apoio para se levantar. Na sua cabeça pode parecer a forma mais fácil de sair da poltrona. Mas para a pessoa que está ali, quieta, lendo, dormindo ou assistindo a um filme, isso é simplesmente uma agressão inesperada. A cadeira é puxada para trás, sacudida sem aviso, e muitas vezes o passageiro acaba até se assustando. Mas o motivo real para evitar isso vai além do desconforto. O encosto não é projetado para suportar seu peso. Ele é um componente articulado e relativamente frágil. Apoiar seu corpo ali pode danificar o mecanismo de reclinação, quebrar travas internas ou torcer a estrutura. Em caso de turbulência repentina, você fica vulnerável. Se o avião balança enquanto você está apoiado no encosto de outra pessoa, você pode cair de forma desajeitada. E pior, pode machucar o passageiro da frente. É completamente desnecessário. Basta usar os próprios apoios do seu assento, braços laterais, assento do lado ou a sua própria perna como suporte. É mais seguro e mais educado. É uma das maiores reclamações de passageiros frequentes. Isso está no top 3 das atitudes que incomodam em um voo. E quando você pensa que a pessoa da frente pode estar com dor nas costas, dormindo leve ou segurando uma bebida, entender por que isso é tão problemático fica ainda mais claro. Se precisar se levantar, use os braços da sua poltrona para ganhar impulso. Mantenha seu peso sempre no seu espaço. Nunca toque no encosto da pessoa à frente, nem de leve. Pequenas atitudes fazem você parecer um viajante experiente. E esse é exatamente o tipo de detalhe que te coloca nesse nível. Número 11. Tomar certos remédios sem avisar que está voando. Tomar um remédio antes de viajar parece algo totalmente comum. E na maioria dos casos, é mesmo. Mas existe um detalhe importante que quase ninguém considera. Nem todo medicamento reage da mesma forma quando você está a 10.000 metros de altitude. E isso não é exagero. A combinação de pressão reduzida, ar mais seco e menor oxigenação pode alterar os efeitos de alguns remédios. Por isso, tomar certos medicamentos sem qualquer orientação ou aviso pode ser um problema sério. Aqui está o motivo real por trás desse cuidado. Sedativos podem agir mais forte do que o esperado. Relaxantes musculares, antihistamínicos mais potentes e até alguns ansiolíticos podem causar sonolência excessiva no voo. Isso reduz seus reflexos e dificulta sua resposta em casos de emergência. Remédios que alteram a circulação são mais delicados no ar. Alguns medicamentos para pressão, diuréticos ou remédios que aumentam a frequência cardíaca podem interagir de forma diferente em altitude, e o avião já é um ambiente que exige mais do sistema cardiovascular. Pode mascarar sintomas importantes. Tomar algo para dor intensa, por exemplo, pode esconder sinais de um mal-estar que a tripulação precisa saber, especialmente em voos longos. Em caso de reação adversa, a tripulação precisa saber exatamente o que você tomou. Eles não podem administrar nada às cegas, e se você não informa, o atendimento fica limitado. Por isso, o ideal é simples. Se você precisar tomar algum medicamento específico, informe discretamente um comissário ao embarcar. Para remédios controlados ou de uso contínuo, mantenha-os na bagagem de mão e siga as doses normais. Evite experimentar remédios novos pela primeira vez em um voo. No avião, seu corpo está em um ambiente incomum. Cuidar disso evita sustos, para você e para quem está do seu lado. Número 12. Usar roupas pesadas demais para não despachar mala. Esse aqui virou tendência nos últimos anos.
E muitos passageiros fazem sem pensar duas vezes: vestir roupas pesadas, casacos enormes e até várias camadas ao mesmo tempo para evitar pagar bagagem despachada. A ideia parece esperta, até você entrar no avião, porque a verdade é que isso pode transformar o seu voo em uma experiência desconfortável e até perigosa, por motivos que ninguém comenta. Aqui está o motivo real para evitar essa tática. A cabine é quente durante boa parte do voo. Mesmo em aeronaves modernas, a temperatura oscila ao longo da viagem. E roupas muito pesadas podem gerar superaquecimento, suor excessivo e até tontura, especialmente em voos longos. Camadas demais dificultam a circulação. Se você estiver com malhas grossas, casacos volumosos e roupas apertadas, sua circulação fica comprometida, aumentando o risco de inchaço e até trombose venosa profunda em viagens longas. O desconforto é imediato. Aeroporto Place fila, Place corredor do avião, Place aperto na poltrona, a combinação perfeita para passar calor, ficar irritado e sentir-se preso dentro da roupa. Em caso de evacuação, roupas pesadas atrapalham a mobilidade. Ninguém pensa nisso, mas deveria. Se você precisar se mover rapidamente, roupas volumosas dificultam sua agilidade, e evacuações exigem velocidade e eficiência. A tripulação nota, e até pode pedir para guardar o casaco. Se sua roupa atrapalhar o espaço do passageiro ao lado ou bloquear o corredor, o comissário pode te pedir para guardar a peça, e aí você volta ao ponto inicial, ter que arranjar espaço na bagagem. Quer economizar? Tudo bem. Mas faça isso com estratégia. Viaje com roupas leves, confortáveis e respiráveis. Leve apenas uma camada extra, fácil de tirar e dobrar. Não transforme o avião em um reality show de quem veste mais peças. Conforto e segurança sempre falam mais alto do que economizar alguns centímetros de mochila. Número 13. Ignorar a hidratação e não beber água suficiente. Se existe um erro silencioso, mas muito comum, em voos, é este. Passageiros simplesmente esquecem de beber água. A pressa, o cansaço, o desconforto. Tudo isso faz com que muita gente passe horas sem um gole de hidratação. E dentro de um avião, isso pode ser mais sério do que parece. Aqui está o motivo real. O ar da cabine é extremamente seco. A umidade dentro de uma aeronave pode cair para níveis semelhantes aos de um deserto. Isso faz você perder água pelo simples fato de respirar. Olhos secos, dor de cabeça, garganta arranhando, tudo começa por aí. A desidratação afeta a circulação. Principalmente em voos longos, não beber água reduz o fluxo sanguíneo e aumenta o risco de inchaço nas pernas. Em casos extremos, pode até contribuir para problemas circulatórios mais sérios. Afeta sua disposição ao desembarcar. Muita gente chega ao destino exausta e acha que é do voo, mas boa parte é apenas desidratação acumulada. A altitude intensifica os sintomas. Seu corpo trabalha mais para equilibrar oxigênio e pressão. Sem água suficiente, esse esforço fica muito maior. Café e álcool pioram tudo. Essas bebidas desidratam ainda mais, então se você consumir, a ingestão de água deve ser maior ainda. A regra prática é simples. Beba pequenos goles de água ao longo de todo o voo. Leve sua garrafa vazia e encha após o controle de segurança. Sinalize à tripulação se precisar de água. Eles estão acostumados com isso. Não espere sentir sede. Quando ela aparece, você já está desidratado. Hidratar-se é um dos truques mais simples para chegar bem ao destino, e um dos que mais diferencia um passageiro experiente de um iniciante. Número 14. Dormir antes da decolagem sem afivelar o cinto por cima da manta. Esse é um dos erros mais comuns entre passageiros cansados, e um dos que mais complica a vida da tripulação. Adormecer antes mesmo da decolagem, escondendo o cinto de segurança debaixo da manta. A cena é comum. Você se acomoda, coloca o travesseirinho, puxa a manta e apaga. O problema é que, quando o cinto fica escondido, o comissário não consegue verificar rapidamente se você está seguro para a decolagem, e isso gera um efeito dominó. Aqui está o motivo real para evitar esse hábito. O avião não pode decolar sem todos os cintos conferidos. Se o comissário não encontra o seu cinto, ele precisa te acordar, procurar, levantar a manta. Tudo isso atrasa o procedimento e gera desconforto para você e para todos ao redor. O cinto escondido aumenta o risco em turbulências inesperadas. A decolagem é um dos momentos mais sensíveis do voo. Se houver uma turbulência repentina com você dormindo sem cinto, ou com o cinto mal colocado, a chance de ferimentos aumenta muito. A tripulação precisa visualizar o cinto, não adivinhar. Eles têm apenas alguns minutos para verificar centenas de passageiros.
Quando o cinto está por cima da manta, eles conseguem confirmar sua segurança sem te acordar. É uma prática padrão entre viajantes frequentes. Quem viaja sempre já faz isso automaticamente. Deita, cobre com a manta e deixa o cinto por cima. É simples, prático e funciona. Por isso a regra é clara. Sempre deixe o cinto visível por cima da manta ou casaco. Ajuste antes de dormir. Decolagem e pouso são momentos críticos. Nunca esconda o cinto debaixo da coberta. Assim você pode dormir tranquilo sem ser acordado e com a certeza de que está seguro. Se você chegou até aqui, já percebeu que viajar bem não tem nada a ver com saber o número do portão, decorar o modelo do avião ou escolher o melhor assento. Viajar bem é entender os pequenos hábitos, aqueles que parecem detalhes, mas que fazem toda a diferença na sua segurança, no seu conforto e na experiência de todo mundo ao seu redor. Essas 14 atitudes que você descobriu hoje são exatamente o tipo de coisa que passageiros profissionais evitam automaticamente. E quando você começa a aplicar isso nos seus voos, tudo muda. Você embarca com mais calma, evita constrangimentos, evita riscos e ainda se torna aquele passageiro que a tripulação adora atender. Antes de ir, lembra de 3 coisas importantes. Deixa o like, porque isso ajuda o vídeo a chegar a ainda mais pessoas. Se inscreve no canal para não perder os próximos segredos de viagem. E claro, confira os produtos recomendados pelo canal. Acessórios que tornam qualquer voo muito mais prático e confortável. Os links estão na descrição e também no primeiro comentário fixado. Viaje sempre com inteligência, respeito e estratégia. Nos vemos no próximo voo.